Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do JesusCast. Aqui quem fala é Evandro Pereira e estamos começando agora o episódio número 3, com mais um princípio de liderança. Hoje falaremos sobre liderar sob um aprendizado contínuo e o poder que ele nos traz em nossa liderança. Você tem priorizado em criar esse ambiente dentro da sua organização ou para a sua equipe sob a sua liderança? Qual legado de aprendizado você está deixando? Estamos sempre aprendendo em nossa vida e tolo é aquele que pensa que já sabe de tudo. Para falarmos sobre esse tema tão importante, nada melhor que usarmos a vida de Paulo como o melhor modelo de aprendizado. Paulo era muito culto e, apesar de saber de quase tudo, teve que desaprender a reaprender tudo sobre a vida de Jesus e mudar completamente o seu propósito de vida e missão. Paulo aprendeu continuamente em toda a sua caminhada quando pregava a palavra de Deus. Vamos ler o livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 9 a 12. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pastor Daniel, o apóstolo Paulo é um exemplo de contínuo aprendizado e também na influência de sua liderança. Poderia trazer com a sua habilidade de explanação eclesiástica a importância desse contínuo aprendizado? Muito bem, Evandro. É um privilégio, mais uma vez, a gente poder fazer mais um podcast do Jesus Coaching e com um tema tão bacana, tão interessante, que é a busca pelo conhecimento, né? A Bíblia sempre nos incentiva a essa busca pelo conhecimento. Se você pegar o livro de Provérbios, por exemplo, diversas passagens, inúmeros versículos vão nos remeter a essa necessária busca pelo conhecimento. Mas a busca pelo conhecimento, ela é estimulada para também que alcancemos a sabedoria. E a sabedoria, ela não é algo que você alcança. A sabedoria é algo que é dado por Deus. A Bíblia diz que se alguém é falto em sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente. Mas nesse texto em específico que estamos falando, o apóstolo Paulo traz uma recomendação ali à igreja de Colossos para que eles estejam buscando o pleno conhecimento de Deus, mais conhecimento de Deus. Quanto mais você conhece a Deus, mais parecido com Ele você fica, mais semelhante a Ele você se torna e melhor você executa o plano de Deus para a sua vida. Não é diferente também, creio eu, dentro do mundo dos negócios. Quanto mais conhecimento você tem a respeito de um assunto, quanto mais conhecimento você tem a respeito de um plano, melhor será a sua execução naquilo que você está fazendo. O conhecimento sempre nos torna diferenciados. O conhecimento faz com que a gente se destaque em meio aos outros. Estamos sempre progredindo, estamos sempre avançando. Somos sempre alunos que estão em um constante aprendizado. E não existe um professor que ainda não esteja aprendendo também. Aquele que acha que chegou ao pleno conhecimento de qualquer coisa, na verdade, ele está em um grande engano e ainda não aprendeu absolutamente nada. Digo que, por mim, mesmo depois de mais de 18 anos de ministério, eu ainda continuo aprendendo. Continuo aprendendo a respeito de Deus, continuo aprendendo a respeito da igreja, em lidar com pessoas e sempre buscando cada vez mais esse conhecimento, aprimorando o conhecimento. Porque quanto mais nós conhecemos, melhor também nós servimos. Quanto mais nós conhecemos a Deus, melhor servimos a Deus. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais parecidos com Ele nós ficamos. Então, essa busca pelo conhecimento, ela é essencial para quem quer progredir, para quem quer avançar, não somente nas questões materiais, não somente nas questões seculares, mas também avançar no conhecimento do Senhor e no reino de Deus, no próprio reino do Senhor. Quanto mais Paulo conhecia a Deus, mais semelhante a ele se tornava. Quanto mais Paulo conhecia a Deus, mais abnegado ele se tornava.
Eu acho interessante essa questão do conhecimento, porque quanto mais eu conheço de Deus, mais eu abro mão de mim mesmo. Mais eu faço morrer a minha própria natureza, para que a natureza de Deus se torne ainda mais evidente através de mim, através da minha vida. É como uma pessoa que a gente fala que veste a camisa da empresa. A gente vê que ele buscou todo o conhecimento da empresa, ele fala da empresa, ele respira a empresa, não de uma maneira nociva, mas de uma maneira que ela é produtiva, e essa pessoa normalmente ela se dá bem no seu trabalho, ela se dá bem dentro daquilo que ela faz no mundo corporativo. Não é diferente dentro da igreja. Quanto mais nós buscamos a Deus, mais estamos envolvidos na sua obra, mais produzimos para Ele. Portanto, o conhecimento é uma dádiva que nós buscamos, né? É uma ferramenta que nós estamos sempre trabalhando nela, afiando, aprimorando, melhorando, para que a gente possa utilizar sempre da melhor maneira possível, ser próspero em tudo aquilo que a gente faz. E aí, Evandro, me diz um pouquinho como que é essa questão da busca do conhecimento e desse constante aprimoramento, né, desse constante aprendizado dentro do mundo corporativo. Nossa vida é um contínuo aprendizado. Aprendemos dentro de casa, sermos melhores pais com os nossos próprios filhos e com o nosso cônjuge, sermos melhores amantes. Com os nossos amigos, aprendemos como desenvolver relações duradouras. No trabalho, vivemos um contínuo aprendizado de reinventando métodos e processos para entregarmos um melhor resultado aos desafios dos nossos objetivos ou metas, ou pela inconsistência da economia e volatilidade do mercado financeiro. E por vezes ainda, temos que aprender a liderar um famoso novo normal, que devido a uma inesperada pandemia que nos trouxe muitos aprendizados de conduta e de comportamento. E a importância de estarmos prontos pelo atraso de nossa entrada eminente ao pós-digital, que já se faz presente e não futuro. Assim também deve ser o nosso aprendizado em liderar, pois pessoas têm diferentes personalidades e comportamentos. Participei recentemente escrevendo alguns comentários de liderança baseados em minha experiência de mais de 20 anos como líder, compondo um dos capítulos do novo livro de memórias de um líder da Academia de Gestão, que será lançado ainda este ano. Lá mencionei que alguns gestores contratam profissionais que simplesmente se espelham na sua própria imagem, a sua visão e não da empresa, replicando assim seus próprios pensamentos no seu futuro colaborador, evitando possíveis contradições ou conflitos e, o mais importante, de ter que participar de conversas difíceis. Patrick Lencioni, autor de 11 best-sellers com mais de 5 milhões de cópias vendidas, descreve que os líderes de alta excelência têm que ter essas conversas difíceis e não as evitá-las. Caso contrário, tornará a sua gestão e da sua própria equipe completamente disfuncional. Acredito que um profissional, mesmo que tenha uma opinião diferente à minha liderança, contudo tenha as competências e atributos de gestão suficientes coligadas com os valores da empresa, isto sim trará muito mais resultados de sucesso de que simplesmente uma pessoa que seja a própria semelhança da minha liderança. Não tenha medo de contratar pessoas melhores que você, para que você também aprenda com seus liderados. Recentemente tive uma experiência com Deus que, através da carta de Paulo aos Coríntios, dizia assim: mas que ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois meu poder aperfeiçoa na sua fraqueza. Isso está em 2 Coríntios 12:9. E assim também é na nossa vida empresarial. Procure mais conhecimento para saber um pouco de tudo e contrate pessoas melhores que você para que traga mais poder às suas fraquezas. Alguns autores dizem que se você for a pessoa mais inteligente de uma sala, você está na sala errada e que você deveria sair dela. Quando olhamos com um olhar, uma visão de aprendizagem, se faz correto, salientando que isso não se aplica quando estamos no papel de instrutores ou mentores. Quando procuro um novo profissional para minha equipe ou para trabalhar em minha organização, procuro com que esse profissional tenha os valores alinhados da organização e que suas competências técnicas e de gestão sejam superiores à minha. Assim, crio um ambiente de contínuo aprendizado e conflitos também para que o crescimento da organização. Alvin Toffler, escritor e futurista, disse: os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler ou escrever, e sim aqueles que não conseguem aprender, a desaprender e a reaprender. O líder que não foca
parte do seu tempo para criar uma atmosfera que estimule a sua equipe ou organização em processos de aprendizado e de melhorias contínuas, com base em princípios coletados nas experiências passadas, estará fadado a arruinar a sua própria existência, recusando a se aprender com a sua própria história. Não pare o tempo achando que já estudou de tudo. Hoje há vários recursos além da tradicional academia educacional. Por exemplo, o nosso próprio podcast, que traz um conteúdo prático do Evangelho ao dia a dia de um executivo. Que em apenas 15 minutos de uma semana, novos insights possam ser discutidos, explorados em sua liderança, gerando uma nova ideia ou mudança de mindset. Isso é aprendizado contínuo. Siga um podcast de resumo de livros empresariais e diariamente escuto um ou dois episódios e sempre consigo agregar e implementar pelo menos um insight em minha liderança. Deus sempre ensinou a sua nação e continua até hoje nos ensinando através de sua palavra, e sempre que seu povo errava, ele os corrigia. Ele, através de sua imensurável bondade e incontável amor, levantava sempre um líder para resgatá-los e um processo de aprendizado fosse estabelecido. Persevere e crie um ambiente de aprendizado. Muito bem, o nosso episódio de hoje vai ficando por aqui. Foi um imenso privilégio poder passar esse tempinho aqui com você. Fique atento até o próximo. Até lá, Deus te abençoe. Um abraço para você também, viu, Evandro? Fica com Deus. Espero que o nosso podcast tenha agregado alguns conceitos em sua liderança e não deixe de nos seguir em nossas redes sociais do Jesus Coaching, no Instagram, YouTube, Facebook e Twitter, e nos nossos canais de podcast, no Spotify, Apple Podcast e Anchor. Envie também seus comentários para que possamos trazer um conteúdo cada vez mais rico e encaminhe nosso link para que mais pessoas possam ser transformadas na arte de influenciar. Pois liderança é influência. Que Deus os abençoe e até o próximo episódio.